noite, amados. Graça e paz. Então, em primeiro lugar, a gente quer agradecer, né? Primeiro, pastor Joveci, pelo convite, né? E mais uma vez pela confiança de emprestar seu púlpito, né? Para mais uma mensagem da palavra de Deus. Glória a Deus por isso. Também gostaria de agradecer vocês, né? Mais uma vez também, por emprestar seus ouvidos, né? E nos incentivar também ao esmero das Escrituras. Por que isso? Eu participei, na realidade eu fiz, né, fui preletor de minha primeira vez sendo preletor de uma conferência, né, de aniversário de uma igreja, e o assunto foi a sã doutrina, né? E muitas vezes, como minha esposa fala, eu disse, bom, você já pregou na outra igreja, você pode usar a mesma mensagem para pregar na outra também, a mesma coisa, né? E só que eu sou, né, Deus é tão misericordioso que eu não consigo pregar a mesma mensagem. Geralmente eu modifico, né? Eu não consigo, eu não sou igual o pastor Joveci, igual vocês que de repente, né, pegam uma mensagem, pregam em tudo quanto é canto a mesma mensagem, né, que já está tudo pronto. Eu não consigo isso. Eu tive que refazer a mensagem de hoje, né? Nós vamos falar um pouco sobre a sã doutrina também, né? Mas de um aspecto um pouco diferente, ou até mesmo aquilo que você já tem aprendido, né, com o seu pastor, tenho certeza, e que o Senhor nos abençoe nessa noite em relação a isso também, ok? Eu peguei justamente nesse tema, né, não sei se vai dar para ver direitinho aí, exortação para uma vida saudável, em cima desse texto de 2 Timóteo 4, de 1 a 5, né? E a nossa grande ideia, pelo menos o que eu peguei do texto, foi Timóteo é exortado a pregar e a ensinar a sã doutrina, pois dela depende a sua vida e a daqueles que a ouvem. Antes de mais nada, para aqueles que não conhecem ainda, né, essa é a minha família, está embaixo aí a questão do Timóteo, né, está ali, foi deixar a Estela no cultinho. Eu, minha esposa, Estela Maria, que está completando 2 anos hoje, né? Se você quiser nos levar para comemorar o aniversário dela, estamos, né, abertos, não tem problema não. E também a Thalita Cares, que hoje, infelizmente, né, ela gosta muito daqui, mas infelizmente ela não pôde vir. Ela estava com muita dor de cabeça, porque esqueceram de avisá-la que ela tinha que levar, né, o lanche e água, né, para o Enem. E, na realidade, ela ficou vendo as pessoas comerem, né, e morrendo de fome, 5 horas com fome, 5 horas com frio, né? E aí, por isso que ela estava muito cansada, com muita dor de cabeça, e não deu para vir hoje à noite, ok? Então, essa aí é a nossa família. Então, vamos lá. Então, em cima desse texto que nós estaremos trazendo, né, a exortação para uma vida saudável, algo que o próprio Paulo ele vai trazendo isso, né, para a segunda carta a Timóteo, né, em sua segunda carta a Timóteo, justamente para que ele continue vivendo justamente essa vida pela sã doutrina. Por quê? Porque realmente ela vai trazer uma vida mais saudável. Nós pregamos agora na igreja do pastor Kelson, logo aqui embaixo, na rua de trás, e falamos justamente sobre como identificar, né, 5 maneiras de você identificar a falsa doutrina. Nós falamos também a questão da sã doutrina, ou a importância de se falar sã doutrina, né? Pegamos um material justamente tanto da Fiel, como os artigos, né, da Fiel e principalmente do Voltemos ao Evangelho. Foi muito bom aquilo que nós aprendemos ali, a questão mais um pouquinho sobre a sã doutrina. E uma das coisas que eu tenho enfatizado para as pessoas, que muitas vezes quando nós vamos pregar, a preocupação dele, a gente tem a mesma doutrina aqui na igreja, né? Nós temos a mesma doutrina que o seu pastor, pensamos praticamente quase igual, quase, não é igual ainda, né? Mas quase igual, temos o mesmo pensamento teológico praticamente, assim por diante. Mas, né, uma das coisas que ele estava preocupado é se eu iria enfatizar a questão do calvinismo, né, se eu iria enfatizar a questão, né, da fé reformada e assim por diante. Eu disse, não, fique tranquilo, apesar dele também ter essa mesma visão, né, mas
como a palestra era justamente falar sobre a sã doutrina, foi o que nós falamos, né? E, por causa disso, eu até ousei em dar uma definição à sã doutrina, né? Apenas o início de uma definição, né, sobre a sã doutrina. Nós sabemos que sã doutrina, o conceito é ensino saudável, né? Simplesmente isso. Mas eu ousei dar um conceito justamente para que nos guiasse naquilo que nós iríamos falar na conferência, e assim também nós trouxemos hoje, né, para que também nos guie aqui naquilo que vamos falar. Ok? Então, uma das coisas que eu coloquei foi o seguinte: são os princípios da soberana vontade de Deus, revelada ao homem em sua palavra, para guiá-lo em uma vida de testemunho santo que glorifique o seu nome. Então, eu vou estar abordando cada aspecto aqui dessa definição que nós falamos, né, para nós entendermos melhor do porquê que eu coloquei isso aqui. Em primeiro lugar, quando eu falei que são os princípios da soberana vontade de Deus, é porque é tudo aquilo que Deus reservou ao homem sobre seus mandamentos, ordens, preceitos, referente à sua vontade, para que este o sirva de modo consciente a fim de evitar o quê? Primeiro de tudo, alienação ignorante. Eu vou explicar, calma. Que também leva ou provoca a inércia espiritual. Então vamos lá. O que significa essa alienação? Eu coloquei justamente isso porque nós temos visto algumas igrejas, temos presenciado em algumas igrejas justamente isso. As pessoas têm estado alienadas em relação não à teologia, porque elas têm a sua teologia própria, elas têm a sua teologia, seja neopentecostal, seja teologia batista, como nós já falamos aqui, né, há tempos a pregação passada sobre justamente isso. Mas uma das coisas que a gente percebe é a questão dessa alienação doutrinária. O que realmente as Escrituras falam, né? As doutrinas das Escrituras, os ensinos saudáveis das Escrituras falam sobre determinado assunto. E principalmente pelas pessoas estarem buscando e pegando teologias emprestadas, elas acabam se alienando naquilo que elas realmente deveriam viver, né? A sã doutrina, e não simplesmente uma teologia emprestada. Por exemplo, tem muitas pessoas que se consideram calvinistas, né, ou arminianos, ou até mesmo pegando a teologia batista, e firmam sua vida nisso, só que eles não sabem nem para onde vai. Eles não sabem nem qual a doutrina a sua própria igreja está seguindo e o que é seguir essa doutrina. E olhando justamente dessa maneira, foi que nós resolvemos, né, trazer um estudo, né, sobre a sã doutrina para nós, né, tanto na conferência lá como aqui também nessa noite, para nós vermos justamente, e até mesmo de repente identificar muitas vezes essa alienação que existe em muitas igrejas. Você pergunta para uma pessoa quem realmente pode ser batizado, quem realmente pode participar da ceia. Uma pessoa recasada ou divorciada, como é que é o ministério na igreja, a igreja pode liberar ou não? Então são assuntos que na realidade a sã doutrina ela vai abordar sobre isso, que muitas vezes, por mais que a teologia também aborde, mas geralmente você vai pegar emprestado o pensamento de um autor ou de outro e assim por diante. E nunca você vai conseguir encontrar o teu próprio pensamento, e é justamente isso que muitas pessoas em muitas igrejas estão vivendo, né? Uma alienação bíblica, por causa que eles não conhecem o que realmente é a sã doutrina. Então, a alienação, nada mais nada menos, é que é uma loucura, uma mania, né, uma insanidade, uma demência. Eu vou pegar algumas palavras aqui um pouco pesadas, mas, né, quando eu coloquei uma alienação ignorante, a parte ignorante eu coloquei, de acordo com o dicionário, eu falo o seguinte, que o ignorante ele é incapaz, né? Sobre incapacidade, ausência de conhecimento, falta de saber, estupidez, né? E quando eu coloquei também a questão de que provoca a inércia, é que a falta da sã doutrina, ela provoca uma preguiça. Entendo a palavra que eu vou colocar aqui, vadiagem, né? O que é vadiagem? Eu creio que não existe ninguém aqui, mas eu já vimos muitas pessoas que simplesmente buscam, né, a satisfação do seu próprio eu,
daquilo que elas querem ouvir e ficam pulando de igreja em igreja, de igreja em igreja, e nunca conseguem encontrar uma igreja que realmente está, né, pregando a sã doutrina. Por quê? Porque ela está olhando para aquilo que ela quer. E o texto que nós vamos abordar aqui fala justamente sobre isso. Sentirão coceiras nos seus ouvidos, porque elas não suportarão ouvir a sã doutrina. Então a gente percebe que existe uma preguiça, uma vadiagem, né, sem uma pessoa que não tem habilidade nenhuma em relação a seja dom, ou até mesmo a questão de olhar as escrituras como deveria, e o pior de tudo, resistência, né? Então, só para avisar alguns aqui que estão querendo também fazer isso, né, ter resistência, acho que a Lorenzetti está querendo, né, contratar você. Então vamos lá, entendeu, né? Então, uma das coisas que a gente percebe é a questão dessa inércia espiritual que fala justamente sobre que a pior de tudo que acontece numa igreja é a resistência quando a pessoa, né, ela resiste à sã doutrina. Ela está na igreja principalmente como joio, ela está na igreja, sempre vai dizer, eu não concordo com isso. Eu não quero, não concordo com isso, porque isso não tem nada a ver com as escrituras. E na realidade ela está vendo uma escritura totalmente diferente, e ela não consegue entender a sã doutrina como deveria realmente enxergar. Então, nós percebemos diante disso, né, que a sã doutrina revelada ao homem em sua palavra, né, na revelação específica que são as suas palavras inspiradas, né, 2 Timóteo 3,16, que foram escritas pelos autores bíblicos sob a supervisão do Espírito Santo em 1 e 2 Pedro 1-20. E isso aqui é justamente falando sobre, né, a questão desses princípios da soberania, da soberana vontade do Senhor, né? Então nós usamos esse texto. Segundo, como nós colocamos, revelada ao homem em sua palavra, né, que é justamente esse texto que nós já acabamos de falar aqui, 2 Timóteo 3,16 e 2 Pedro 1:21-20, né, que os autores bíblicos, sob a supervisão do Espírito Santo, escreveram as Escrituras, né, quando as Escrituras foram inspiradas para que eles escrevessem. E para guiá-lo em uma vida de testemunho santo, né? Então, esse testemunho santo, eu coloquei justamente pensando a questão de uma moral, de uma ética, não simplesmente aprendida com as coisas do mundo, mas principalmente aprendida pelas Escrituras. A moral e a ética vivida pelas Escrituras é totalmente diferente da moral e da ética que nós vemos no mundo hoje, né? O mundo praticamente perdeu, como um certo autor, acho que Francis Schaeffer, se não me engano, ele tem um livro que fala sobre a morte da razão. A razão morrendo, morre justamente, junto com ela, né, morre justamente a moral e a ética. Então a pessoa fica alienada, não sabendo como viver, e fica justamente nessa inércia espiritual vagando por aí. Então uma das coisas que a gente percebe, a questão de que uma vida em que a moralidade e a ética bíblica são meios para uma conduta irrepreensível para que outros conheçam a Deus, por meio de testemunho exemplar de seus servos e filhos, né? Eu usei justamente os textos aqui, Mateus capítulo 5-7, né, desses capítulos que falam sobre o Sermão do Monte, que vai trazer principalmente a questão daquilo que realmente nós devemos viver como Senhor, né? Ele dá os seus ensinos, e de acordo com esses ensinos, ele quer que nós vivamos também. E principalmente o texto de Filipenses 4, de 4-9. E por último, que glorifique a Deus, né? Todas as nossas atitudes, ações, gestos, pensamentos, palavras, devem ter como alvo a glória de Deus. Então, 1 Coríntios 10:31 não pode faltar. Quer você coma, beba, faça qualquer outra coisa, principalmente pregue a sã doutrina, faça para a glória de Deus e não para você mesmo. E por último, Filipenses 2, de 1-11. Então, essa foi a definição que nós usamos, né, iniciar uma definição sobre a sã doutrina. São os princípios da soberana vontade de Deus, revelado ao homem em sua palavra, para guiá-lo em uma vida de testemunho santo que glorifique o seu nome. Amém? Continuando aqui, eu peguei de um livro do John Stott,
né, ele fala sobre Tu, porém. Esse livro, não sei se tem na sua livraria, se o pessoal conseguir encontrar, busque, é um livro muito bom que ele vai ensinar não só a carta a 2 Timóteo, mas, né, esse princípio da sã doutrina principalmente. Ele coloca o seguinte, no primeiro capítulo, ele coloca que a primeira exortação dada a Paulo a Timóteo foi guarda o evangelho, né? Então, nós percebemos justamente dentro dessa exortação, guardar o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Timóteo capítulo 1, versículo 14. O segundo, ele vai falar sobre, que é a segunda exortação, sobre sofrer pelo o Evangelho, né? Participa de meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Lembra-te de Jesus, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas, como um malfeitor. 2 Timóteo capítulo 2, os versos 3, 8 e 9. Ele coloca justamente a questão de que a igreja de nossos dias precisa urgentemente atentar para a mensagem dessa segunda carta de Paulo a Timóteo, já que a nossa volta temos cristãos e igrejas abrindo mão do evangelho, manuseando desajeitadamente, incorrendo no período de finalmente vê-los escorrer por entre os dedos. Precisa-se de uma nova geração de jovens, Timóteo, que queiram guardar o sagrado depósito do evangelho, que estejam determinados a proclamá-lo e preparados para sofrer por ele, e que o acompanharão puro e incorrupto a geração que, com seu devido tempo, se levantará em seguida. Né? Nós vemos justamente nesse sentido John Stott trazendo justamente essa exortação para nós também, principalmente pastores, obreiros, mas também para a igreja. Engana-se justamente quem pensa que a carta a 2 Timóteo, as pastorais, é só para os pastores. E claro que a Bíblia toda é para todo cristão. Mas todo aquele cristão que se preza e que se vê como líder, independentemente que você seja mulher ou homem, entendo o que eu estou colocando aqui. Eu não estou enfatizando que mulher deve ser líder na igreja, não é isso. Mas a mulher ela tem a sua liderança, né, o seu ministério, como aqui tem, mulheres que têm ministério aqui e tudo mais, né, de acordo com o padrão da sã doutrina, e a gente concorda com isso. Assim também como homens têm seus ministérios, também de acordo com o padrão da sã doutrina. Então, quando nós começamos a avaliar justamente esse padrão, nós vemos que nós não podemos estar estagnados numa vida, né, de mesmice, mas simplesmente buscarmos a fazer a vontade do Senhor, olhar para a sã doutrina e começar a praticá-la nas nossas vidas. Para quê? Para que justamente Deus seja glorificado quando nós testemunharmos, né, como seus filhos e principalmente como seus servos, ok? A terceira exortação, persevera no evangelho. Então, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, como ele diz, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permaneça naquilo que aprendeste e de que fostes inteirados. 2 Timóteo 3, 13 e 14. O capítulo 4 é justamente a quarta exortação que proclama o evangelho. É uma ordem que Paulo está dando ao Timóteo para que, exortando justamente para que ele continue a proclamar o evangelho. Como? Não é de qualquer maneira. Então, conjuro-te, como ele coloca na tradução, perante o Deus e Cristo Jesus, prega a palavra, insta, quer esteja pronto ou quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda longanimidade e doutrina. 2 Timóteo 4, 1 e 2. Então nós vemos justamente essas exortações que John Stott traz, né, que ele percebe dentro da carta de 2 Timóteo, traz uma exortação para nós também como igreja, ok? Então, continuando, eu queria pegar justamente esses textos para você, pelo menos só na carta de 2 Timóteo, no capítulo 1, 2, 3 e 4, né? Depois nós já deixa aberto aí, principalmente 2 Timóteo 4, de 1 a 5,
que nós vamos ler todos esses textos de uma vez só, ok? Eu vou ler aqui, se você conseguir acompanhar na sua leitura, amém. Se não, né, você pode anotar e depois você pode ler eles em casa, como eu vou ler aqui. Eu estou usando a versão da NVT, né, que veio trazer justamente um novo pensamento em relação à sã doutrina, não um novo pensamento, né, mas simplesmente dar uma explicada melhor naquilo que precisávamos, ok? Então é o seguinte, à medida em que a carta de Paulo chega ao fim, Paulo reitera com seriedade solene o apelo que tem sido o tema principal dela, do começo ao fim. Então, 1 Timóteo, 2 Timóteo 1, 6, 8 e 13. Por isso quero lembrá-lo de avivar a chama do dom que Deus lhe deu quando impus minhas mãos sobre você. Portanto, jamais se envergonhe de falar a outros sobre nosso Senhor. E também não se envergonhe de mim, que estou preso por causa dele. Com a força que Deus lhe dá, esteja pronto para sofrer comigo por causa das boas novas. Apegue-se com fé e amor em Cristo Jesus ao modelo de ensino verdadeiro que aprendeu de mim. 2 Timóteo 2, a partir do versículo 1. Meu filho, seja forte por meio da graça que há em Cristo Jesus. Você me ouviu ensinar as verdades confirmadas por muitas testemunhas confiáveis. Agora, ensine-as a pessoas de confiança que possam transmiti-las a outro. Suporte comigo o sofrimento como um bom soldado de Jesus Cristo. Lembre-se de Jesus Cristo, descendente do rei Davi, ressuscitou dos mortos. Essas são as boas novas que eu anuncio. Lembre essas coisas a todos e ordene-lhes, na presença de Deus, que deixem de brigar por causa de palavras. Essas discussões são inúteis e podem causar grave prejuízo a quem as ouve. 3,14. Você, porém, deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado. Sabe que é verdade, pois conhece aquele de quem aprendeu. E o texto de 2 Timóteo 4, de 1 a 5, diz o seguinte: eu lhe digo solenemente, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que um dia julgará os vivos e os mortos, quando vier para estabelecer seu reino. Pregue a palavra, esteja preparado, quer em ocasião seja favorável, quer não. Corrija, repreenda e encoraje com paciência o bom ensino, pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada aos seus ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Você, porém, deve manter a sobriedade em todas as situações. Não tenha medo de sofrer. Trabalhe para anunciar as boas novas e realize todo o ministério que lhe foi confiado. Amém, irmãos? Quando nós olhamos justamente todo esse texto que Paulo traz a Timóteo, toda essa exortação, você percebe que não é uma exortação qualquer. Por mais que ele fale sobre outras coisas dentro da sua carta, desses 4 capítulos, mas uma das coisas que a gente percebe é que ele enfatiza muito a questão da sã doutrina. Por quê? Principalmente porque, como nós já sabemos, vocês já sabem disso provavelmente, a questão de que o gnosticismo da época era muito grande, e a gente percebe que Paulo ele vem combatendo essa falsa doutrina, né, esse pensamento filosófico que é tão prejudicial para a igreja, tanto daquela época, era tão prejudicial para a igreja daquela época, como para os nossos dias de hoje. E de repente você pode perguntar, mas pastor, nós estamos vivendo esse gnosticismo até hoje? Sim, lá Paulo começou. Nós estamos praticamente, se nós formos avaliar, né, o gnosticismo, principalmente hoje, ele tem crescido cada vez mais e principalmente permeado o pensamento de muitos cristãos que são alienados em relação à sã doutrina, como nós colocamos aqui. Alienados, ignorantes e inertes.
né? Porque não procuram nada, não procuram viver isso, não procuram aprender. Aquilo que o pastor fala é lei e acabou. Se eu não quero saber, o pastor falou e eu estou seguindo o pastor. E ele mal sabe que o pastor está levando ele para o inferno, né? Então, algo que nós queremos justamente avaliar, justamente nas nossas vidas em relação à sã doutrina em si, é que quando nós nos depararmos, principalmente não só com esse ensino de 2 Timóteo que Paulo nos traz, né, dessas exortações, mas também todo o evangelho, né, desde Gênesis a Apocalipse, nós começarmos a olhar as Escrituras com os olhos realmente de que Deus quer que nós olhemos, né, olhando para ela como um bom ensinamento. E a gente sabe que essa sã doutrina que Paulo está dando justamente, ou pedindo para que Timóteo ele se fique firme, é aquilo que ele aprendeu principalmente sobre o Antigo Testamento. E também aquilo que ele passou para ele. Então, seja os livros do Antigo Testamento, seja o Antigo Testamento inteiro, e principalmente os ensinos que Paulo continuou depois que a sua mãe e a sua avó deu o começo do seu ensino, e você percebe que Timóteo ele é um grande homem, ao ponto de Paulo considerar, principalmente já no finalzinho dessa carta, como que ele fosse justamente o seu sucessor. Porque ele sabia até mesmo, a partir do versículo 6 em diante, ele vai mostrar que ele já está à porta da sua morte. Ele já tem certeza que ele vai morrer, que dali ele não vai sair. Mas ele começa justamente aquela grande palavra, né, de incentivo para nós: combati o bom combate, completei a carreira e continua. Quando nós olhamos para isso, nós percebemos, poxa, se Paulo ele se preocupa tanto, né, com essa vida da sã doutrina, e principalmente ele enfatiza, pelo menos nesses textos que nós lemos aqui, ele enfatiza tanto a sã doutrina, não só nessa carta, mas nas outras cartas também que ele enfatiza. Por que muitas vezes nós nos permitirmos nos alienarmos da sã doutrina? De não aprendermos corretamente aquilo que ela realmente tem para nos ensinar. A própria Escritura, né? A própria Palavra de Deus. Então, Deus ele tem justamente esse propósito, né, de nos ensinar por sua palavra, senão ele não teria nos deixado. E por causa disso nós percebemos a questão de que cada vez mais nós precisamos também zelar por essa sã doutrina. E é isso que ele fala para Timóteo. Eu não sei se você percebeu no meio aqui dos textos que nós lemos aqui, a questão que parece que Timóteo ele estava com o joelho fraquejando, né? Parece que ele estava temeroso, tanto é que ele fala, até mesmo envergonhado, Paulo coloca, não se envergonhe de mim, continue firme, até mesmo quando ele continua o texto, ele fala o seguinte, não lembro se é o capítulo 1, capítulo 2, que ele coloca justamente a questão de que não vacile na sua fé. Ele continua dessa maneira. Estou parafraseando o texto aqui, que eu acabei de esquecer, né? Então, não vacile na sua fé. Continue firme. Nós não somos daqueles que retrocedem. Nós somos daqueles que continuam, né, desbravejando aí o caminho para o Evangelho, para que as pessoas que estão longe ainda não conheçam o Evangelho, passem a conhecer agora e continue, não pare, não fica temeroso. Por isso que ele traz essa exortação para que Timóteo continue firme aonde? Na sã doutrina. Por quê? Porque ela vai trazer justamente saúde para a sua vida. Não só para ele, mas também para todos aqueles que a ouvirem, né? Então, continuando, eu vou pegar uma parte do livro do John Stott, apenas 2 páginas aqui, para mostrarmos para vocês a questão dessa tanta importância que Paulo dá na sã doutrina, e algo que nós avaliamos de John Stott aqui, ele coloca de uma maneira tão, né, intensa, que eu não queria estragar. Então, justamente, eu trouxe para vocês isso aqui. Olha só. Em seu livro, né, Tu, porém, página 47, John Stott nos exorta da seguinte forma: não temos nenhuma liberdade para inventar a nossa mensagem, mas somente para comunicar a palavra. Você vê que está entre aspas, por quê? Ele está enfatizando essa palavra. Que palavra que ele está enfatizando aqui? Então, a palavra proferida
por Deus e agora entregue à igreja em sagrada custódia. Irmãos, essa palavra que ele está colocando, mostrando aqui, é justamente a própria palavra de Deus. Uma palavra que provém de Deus e não simplesmente de homens, né? Como a gente tem visto pessoas justamente mudando essa doutrina por causa que acham que o pensamento que eles estão tendo, a interpretação que eles estão tendo, sem um estudo minucioso das Escrituras, eles começam a pegar outro texto. Hoje de manhã eu terminei a questão da conferência lá na igreja do pastor Kelso e falei justamente essa situação. As pessoas estão pegando, por exemplo, para mostrar quem eram os homens, os filhos de Deus que casaram com as filhas dos homens. E eles pegaram simplesmente para mostrar e para deixar as Escrituras esclarecidas, eles, em vez de procurarem na própria Escritura, eles sabem onde eles foram procurar? Na mitologia grega. Por causa que Zeus, né, assim como ele desceu e teve um relacionamento com uma humana, e nasceu Hércules, um semideus. Assim foi justamente aqueles homens que guerrearam contra o gigante, ou foram gigantes e assim por diante. Né, os heróis do passado. Quando você avalia, peraí, como é que eu vou para algo extra-bíblica, ou extra-bíblia, né, para poder explicar a própria Bíblia? Uma das coisas que a gente sabe é que as Escrituras, ela se interpretam por elas mesmas. A Escritura interpreta as Escrituras. Você não precisa procurar outro pensamento, seja filosófico, seja da mitologia, para poder explicar algo, né? E uma das coisas que estavam tentando explicar é com quem que Caim casou, né? Se existiam outros povos, quando Caim saiu da presença dos seus pais e da presença do seu irmão e foi para outra terra, e lá ele encontrou sua esposa, casou e teve filhos, e assim por diante. Tem coisas, como diz lá o texto, né, de Deuteronômio 29, algumas coisas pertencem a Deus e só pertencem a Deus. A que pertence a nós, já foi revelada nas Escrituras. E por que nós queremos pegar coisa extra para explicar a própria Bíblia? E muitas vezes tem pessoas achando que, peraí, eu tive um pensamento. Nesse pensamento, logo eu existo, né? Então, por causa disso, eu vou começar a escrever alguma coisa. Escreve, e depois que ele escreveu, ele vai dizer, agora eu vou encontrar uma base bíblica para corroborar com isso que eu pensei. E aí, seja questão de dízimo, seja questão de oferta, seja questão de batismo, seja questão de ministério, seja questão de qualquer outra coisa. Ele acha que, de acordo com o pensamento que ele tem, fora das Escrituras, ele está certo naquilo que ele fala. E Paulo fala que, assim como os bereanos que foram muito bem na doutrina quando ele e Silas estavam pregando, assim também como os tessalonicenses, mas ele coloca que os bereanos foram muito mais excelentes do que os tessalonicenses, porque eles olharam para a sã doutrina, mesmo sendo Paulo e Silas falando. E ele os elogia em relação a isso. Aquilo que se está falando, que se está pregando, seja aqui na igreja, seja por mim, ou seja pelo seu próprio pastor, ou outras pessoas que estão pregando, vocês estão realmente avaliando pelas Escrituras? Quando nós olhamos, irmãos, a questão da sã doutrina, né, a gente percebe que existe um autor. E esse autor não é pessoa, não é uma pessoa comum como nós, mas é um Deus vivo, né, que habita em nós por meio do seu Espírito, que enviou o seu Filho para morrer na cruz por nós, para nos salvar. E esse Deus que pode todas as coisas, ele nos deu da sua palavra para podermos nos firmar nela, para que quando nós formos bombardeados por doutrinas falsas, nós podemos simplesmente combater essas falsas doutrinas com aquilo que nós estamos aprendendo. Entenda, não é combater com teologia, é aprender com as Escrituras. Porque a teologia, entenda o que eu vou falar, pelo amor de Deus, e até mesmo quem vai escutar depois, né? Justamente a questão de que a teologia, muitas vezes, quando você pega, ela é falha. Mas, pastor, a teologia é bíblica. Sim, eu não estou falando sobre teologia bíblica. Eu estou falando sobre teologia de homens que muitos pegam como um pacote para si, né?
E aí eles acham que isso é correto e acabam vivendo isso, quando depois, no final, eles veem que aquilo que eles estavam vivendo não era uma teologia correta. Porque, muitas vezes, algumas verdades, né, ou algumas coisas que não eram verdades, não batiam com as Escrituras. E aí você percebe que eles erram, como diz o próprio Senhor Jesus, por não conhecerem as Escrituras. E aí, essas pessoas começam a viver uma vida totalmente diferente daquilo que a sã doutrina coloca. Teologia boa é quando ela provém da sã doutrina. Mas quando ela provém de pensamentos humanos, entenda o que eu estou colocando. Eu sei que a teologia sistemática ela foi compilada através das Escrituras. Amém. Eu entendo isso. Mas eu estou colocando como muitas vezes tem teólogos que se dizem teólogos, você vê justamente teólogos da internet, né, falando sobre isso, que não entende direito de teologia, nunca fizeram seminário para entender, seja com doutores, com mestres, até mesmo com professores simples. Nunca entende o que é as Escrituras e querem fazer teologia. E acabam fazendo teologia através de filosofias vãs. Porque vão procurar algo diferente das Escrituras. Então, a sã doutrina é base para tudo para nós crermos, para nós vivermos. Como é colocado que ela é a nossa única regra de fé e prática para nós vivermos as nossas vidas. Mas não uma vida qualquer, mas viver uma vida saudável, como estamos colocando aqui, a exortação para uma vida saudável, né? Então, Timóteo, como ele coloca aqui, Timóteo deve pregar esta palavra, ele deve falar o que Deus falou, sua responsabilidade não é somente ouvir essa palavra, crer nela e obedecê-la, nem somente guardá-la de toda falsidade, nem somente sofrer por ela e permanecer nela, mas sim pregá-la a outros. Automaticamente ele está dizendo, não seja egoísta. Você conhece doutrina, você conhece as Escrituras, você conhece teologia, e tudo isso está servindo para quê? Sem querer exaltar a vida do nosso pastor, que querendo ou não ele é meu pastor antes de vocês, né? Siga o exemplo do nosso pastor. Toda doutrina, toda teologia que ele aprendeu, ele foi para onde? Né? Não é só na África. Em outros lugares que ele foi, justamente para quê? Para enfatizar o Evangelho. Eu lembro na época que ele trabalhava com computação, e ele sempre mostrava a questão, sempre conversava comigo, a questão do evangelismo que ele fazia com seus clientes. Né? E eu creio que alguns estão aqui, se eu não me engano. Né? E aí você percebe, poxa, por quê? Por causa que ele não deixou de pregar o Evangelho. Não foi só viver, mas pregue o Evangelho. Pregue a palavra, como Timóteo fala, ou como Paulo fala a Timóteo aqui. A importância de se pregar a palavra. Para quê? Para que as pessoas não fiquem alienadas. Continuando, não somente sofrer por ela e permanecer nela, mas sim pregá-la a outros. São as boas novas de salvação para os pecadores. Assim, ele deve, Timóteo, proclamá-la como um arauto em praça pública. Eu creio que vocês conhecem a palavra arauto, né? Aquele representante do rei que ia levar uma mensagem, não é o mensageiro, mas ele vai proclamar o rei. O próprio, uma pessoa muito íntima do rei que vai proclamar, né, aquilo que o rei precisa falar para outro rei. E aí, aonde ele vai, ele precisa ser bem recebido, porque ele não está sendo recebido como um qualquer, porque ele está representando o rei. E nós também a mesma coisa, nós estamos representando o nosso rei, estamos representando a Cristo como um bom arauto. Aquilo que o rei proferiu na sua palavra para que nós possamos levar outras pessoas, nós temos que proferir a sua palavra. Por isso que nós colocamos aqui, não temos nenhuma liberdade para inventar, o John Stott, né, a nossa mensagem, mas somente para comunicar a palavra proferida por Deus e agora entregue à igreja em sua custódia. Você é responsável.
Nós somos responsáveis, nós temos a custódia agora de pregar a palavra. Em outro canto, as Escrituras falam que os anjos, eles almejam por isso, mas eles não podem, porque a responsabilidade é nossa. E o que nós estamos fazendo com a palavra de Deus que temos em nossas mãos? Isso é algo que nós precisamos enfatizar. Estudar teologia é bom, né? Estudar sã doutrina é bom, mas a prática é muito melhor. Eu estou falando isso com experiência própria, né? Porque se não fosse através da experiência, eu creio que nós também não estaríamos aqui. Claro, existe o chamado de Deus em primeiro lugar, mas Deus, ele nos dá experiência para nós podermos continuar proclamando o seu evangelho. Cada um de nós, eu creio, cada um de vocês aqui, de nós que estamos aqui nesta noite, já tivemos a oportunidade de pregar o evangelho para as pessoas. Como você se saiu? Seja você pregando para um testemunho de Jeová, seja você pregando para um adventista, seja você pregando para um mórmon, seja você pregando para a sua própria família. Como você saiu? Deus lhe abençoou ou você saiu envergonhado de lá por não conhecer a sã doutrina? A responsabilidade para as nossas vidas é muito grande. Paulo prossegue mostrando 4 sinais que deverão caracterizar a proclamação a ser feita por Timóteo. Primeiro, uma proclamação urgente, né? Toda boa pregação transmite um sentido de urgência e de uma importância do que está sendo pregado. O arauto cristão sabe que está tratando de assunto de vida ou morte. Anuncia a situação do pecador sob os olhos de Deus e a ação salvadora de Deus através da morte e ressurreição de Cristo. E o convida ao arrependimento e à fé. Como poderia tratar tais temas com fria indiferença? Em tudo o que você fizer, escreve Richard Baxter, deixe transparecer a sua absoluta seriedade. Você não conseguirá quebrantar o coração de ninguém com gracejos ou contando histórias agradáveis aos ouvidos, nem compondo um discurso pomposo. Ninguém abandonará as coisas de que mais gosta mediante uma solicitação sem a profundidade feita por alguém que parece não falar com convicção ou que pouco se incomode e a sua solicitação é aceita ou não. Esta urgente pregação, Paulo acrescenta, deve continuar a tempo e fora de tempo. Pregue a palavra, insta quer seja oportuno, quer não. Tal regra de procedimento não deve ser tomada como desculpa para a falta de tato com as pessoas, o que muitas vezes tem caracterizado a evangelização e que, em decorrência, tem dado uma má reputação ao evangelho. Sabe quando você... um particular com uma pessoa aqui muito íntima minha, ele foi conversar com seus pais, né, e com o seu irmão, e ele ficou tão desesperado em pregar o evangelho por causa que o seu pai já estava com muita, né, idade avançada, e já estava não conseguindo andar direito e tudo mais, já estava com a sua saúde meio precária. E aí ele estava tão empolgado de poder pregar o evangelho para os seus pais e principalmente para o seu irmão, que ele, primeira coisa que ele falou, se você não reconhecer a Cristo ou aceitar Jesus, você vai para o inferno. Né? Ele disse, puxa vida. Aí a minha esposa, vai, corre, que o fulano de tal está fazendo isso, acode. E aí eu fui lá, né? Aí eu fui conversar, disse, calma, não é bem assim. Né? Aí eu fui explicar... a situação, por quê? Porque o que estava acontecendo, ele estava praticamente instigando a sua família à ira, e não simplesmente a entender realmente o evangelho. E pensa, ele falando isso, uma pessoa que foi para um seminário católico, né, e no último dia, para receber a sua batina, ele desistiu porque ele queria casar. Né? Pensa.
Então ele não estava conversando com qualquer pessoa. Ele estava conversando com uma pessoa que conhecia, até mesmo tinha um certo conhecimento de teologia, mesmo que seja uma teologia católica, mas ele tinha esse conhecimento. Então não era qualquer palavra dizendo que você vai para o inferno se você não reconhecer a Cristo, que iria simplesmente... Então muitas vezes, as pessoas muitas vezes se desesperam e falam isso, e esquecem que não é dessa maneira que o evangelho deve ser pregado. Então, as ocasiões em que Paulo se refere como sendo quer seja oportuno, quer não, aplica-se não tanto aos ouvintes como a quem fala, né? Então a Bíblia, da linguagem de hoje, ele fala o seguinte, enfatiza da seguinte maneira: pregue a mensagem e insista em anunciá-la. Você vai pregar a mensagem e você vai insistir consigo mesmo, com você, para anunciar a mensagem. Quantas das vezes eu preguei o evangelho e muitas vezes eu voltava para casa porque as pessoas não reconheciam a Cristo como o Senhor Salvador. Eu falei, eu tenho que estudar mais, eu tenho que ir para o seminário, eu tenho que aprender mais das Escrituras, porque quanto mais eu aprender, mais eu vou. Entendo que eu estava na igreja pentecostal na época, né? E aí eu queria que as pessoas reconhecessem a Cristo, nem que fosse a força. E não é dessa maneira, né? Paulo está colocando aqui que é com paciência. Insista consigo mesmo em não se preocupar em se o evangelho está sendo pregado ou não. Você tem que pregar o evangelho e deixar com que Deus faça a sua obra na vida daqueles. Ore por aqueles que você está pregando, seu alvo de oração e assim por diante. Você só tem que orar e pregar o evangelho para ele, pregar a sã doutrina. E esperar agora que Deus, né, e principalmente por meio do Espírito Santo, que comece a obra na vida daquela pessoa. Ele já começou através da sua vida. E você tem que continuar pregando, mas com paciência. Ok? Continuando, a letra B, uma proclamação contextual. Então nós vimos uma proclamação urgente, né? Nós vimos justamente uma proclamação contextual. O arauto que anuncia a palavra deve corrigir, repreender e exortar. Isso sugere que há 3 diferentes maneiras de anunciar, pois que a palavra de Deus é útil para quê? Para uma variedade de ministério, quando Paulo disse em 2 Timóteo 3,16, útil para o ensino, para a correção, para a instrução na justiça, para que todo homem seja, e você sabe o resto do texto. Ele mostra a importância da sã doutrina, de não só vivê-la, mas principalmente colocá-la em prática. Mas de que maneira, irmãos? Ensinando. É isso que ele mostra. Precisamos ensinar também, né? Então, ele fala a homens diferentes em situações diferentes. O pregador deve lembrar-se disso e ser hábil no uso da palavra. Ele deve usar argumentos, repreensão e apelo, o que vem a ser quase uma classificação de 3 abordagens: a intelectual, a moral e o emocional. Porque muitas pessoas acham-se atormentadas por dúvidas e precisam ser repreendidas. Outras ainda são perseguidas pelas dúvidas e precisam ser encorajadas. A palavra de Deus faz tudo isso e muito mais. É nosso dever aplicá-la contextualmente, de acordo com o seu contexto, de acordo com aquilo que você vai mostrar para as pessoas. Então, o arauto que anuncia a palavra deve corrigir, repreender e exortar. E isso sugere que há 3 diferentes maneiras de anunciar, pois a palavra de Deus é útil para uma variedade de ministérios que Paulo já disse em 2 Timóteo 3,16. Letra C, uma proclamação paciente, né? Mesmo devendo instar, né? Como diz na outra tradução, ele coloca, esperando obter das pessoas rápidas decisões em resposta à palavra, devemos ter toda a longanimidade na espera por essa resposta. Nunca devemos nos valer do uso de técnicas humanas de pressão e tentar forçar uma decisão.
Eu presenciei muito isso. Ah, meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Prestou atenção? Hoje Cristo te quer libertar, meu irmão. Essa é a hora. E ele vai. Você não quer reconhecer a Cristo? Você entendeu a palavra? Não, não, agora à noite. Se olha, vai que você sai daqui, um carro adoidado te pega ali. Né? Você acabou de sair da porta, vem uma moto e te pega aqui em cima. Isso pode acontecer? Pode. Está vendo o que está sendo cantado? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje, é hoje que Cristo quer te libertar. Meu irmão, não dá outra. Entendeu? E você, quando alguém quer reconhecer a Cristo, alguém quer até aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, vem 1, 2, 3, 4, 10, 20, vem tudo aqui para frente. Por quê? Porque existem, né, alguns mensageiros que vão cutucando justamente dizendo assim, olha, amanhã você pode morrer. Então aceite a Cristo hoje. A pessoa, então por pressão, ela vem e reconhece a Cristo. Né? Foi o que aconteceu com os meus pais na época, foi o que aconteceu comigo. Né? Eu não queria ir de jeito nenhum. Eu pensando, bora, vamos com a família toda, isso é importante e tal. E nós fomos, mas eu me converti mesmo 1 ou 2 semanas depois, não lembro direito, mas olhando as Escrituras. Né? Então, quando a gente vê isso, as pessoas estão fazendo esse tipo de evangelismo. Esse terror, não é evangelismo, é um terror, né, para que a pessoa reconheça Cristo como Senhor Salvador. E se esquece que essa doutrina fala que é com paciência, com amor, exortando em amor essas pessoas para que eles reconheçam a Cristo, mostrando que não existe coisa melhor do que viver uma vida para o nosso Senhor. Então, a nossa responsabilidade é ser fiel na pregação da palavra. Os resultados da proclamação são de responsabilidade do Espírito Santo e, quanto a nós, só nos compete esperar pacientemente por sua obra. Também devemos ser pacientes em toda a nossa maneira de ser, porque é necessário que o servo de Deus não viva a contender, e sim deva ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem. 2 Timóteo 2, 24 a 25. Mesmo sendo solene o nosso comissionamento, é urgente a nossa mensagem. Não justifica uma conduta rude ou impaciente. Nós precisamos pregar com paciência o Evangelho. E a última, diz o seguinte, uma proclamação inteligente. Estamos terminando, irmãos. Não devemos só pregar a palavra, mas também ensiná-la, ou melhor, pregá-la com toda a doutrina. Quando ele fala pregar com toda a doutrina, é realmente apto para ensinar. Você, de repente, você coloca pessoas para ensinar um adolescente ou um jovem, uma pessoa que não sabe ensinar. Ela é muito inteligente para ela, mas ela não tem essa desenvoltura para ensinar. Mas outro que, de repente, não tem o conhecimento que esse inteligente tem, mas ele consegue ensinar na sua simplicidade. Como diz uma história de um homem, né, rico, um doutor, ele foi para a igreja e tinha um senhor lá que ele era analfabeto e ninguém dava oportunidade para ele falar. E todas as vezes o pastor da igreja colocava o doutor bem na frente e falava com as suas pregações, com as suas palavras eloquentes e tudo mais, bem cultas, e o doutor nunca reconheceu a Cristo como Senhor Salvador, e todas as vezes ele é convidado para ir para o culto. Ele falou, um dia alguém vai me explicar. E uma vez ele chegou mais cedo, antes do pastor, e o irmão estava lá. Ele disse, eu vou sentar do lado desse irmão. E o irmão, não conhecendo, eu não tendo o conhecimento que aquele pastor tinha, ou que outra pessoa tinha, e simplesmente, quando começou a pregação, o pastor não percebeu que o doutor estava no meio da igreja. E pregou de uma maneira normal, como ele estava acostumado, e não como a eloquência toda. E aí, no final de tudo, que ele estava fazendo o apelo, aquele senhor olhou para aquele doutor e falou assim, o senhor entendeu a pregação? Ele disse, não, o senhor pode me explicar? Eu disse, posso. E ele pregou o plano de salvação para ele,
E aí, quando o pastor fez o apelo, aquele doutor levantou a mão, e o pastor arregalou o olho, né? Disse, como? Né? Como eu não pude ver, o irmão que ele estava, né, atrás de um outro mais alto, e ele foi dar o testemunho lá na frente. Irmãos, eu venho aqui várias vezes, né, vim aqui várias vezes nessa igreja, né, pregar o evangelho, ouvir o evangelho, mas eu nunca consegui entender. Mas eu quero chamar aquele irmãozinho aqui, irmão, quero agradecer pela sua vida, porque você explicou de uma maneira tão simples o evangelho que não teve outra situação a não ser eu me render aos pés do Senhor. O evangelho, ele deve ser pregado com simplicidade, com paciência e não simplesmente com palavras eloquentes, né, com palavras que muitas vezes você nem mesmo entende, não sabe nem o que significa. E você muitas vezes quer se aparecer, o evangelho não é para ser pregado assim. Por isso que nós estamos vendo aqui a questão desse apelo ao arrependimento. Né? Não é simplesmente uma coisa que você vai apelar mesmo para que a pessoa reconheça Cristo, mas é mostrar o evangelho. Eu tenho trabalhado com uma pessoa, né, como eu já falei em outras vezes aqui, um grande amigo meu, ele não é cristão ainda, ele ama a Deus, como eu já falei para vocês, mas uma das coisas que nós estamos trabalhando com ele é justamente isso. Pastor, há quanto tempo você está trabalhando com ele? Há bastante tempo. Irmãos, eu fiz uma música que eu coloquei no meu celular, fiz a música, fiz a letra, cantei para ele, ele estava precisando daquela palavra. Não foi revelação de Deus, nada disso não. Foi Deus me iluminou para que eu fizesse aquela música. E quando eu mostrei para ele falou assim, Marcelo, essa música aqui é para mim, cara. Ele disse, que bom então, né, que o Senhor está tocando no teu coração. E a partir daí, de uma simplicidade de uma música que eu fiz, e letra, ele acabou olhando para Deus de uma maneira diferente. Ele era uma pessoa que diz assim, cara, eu não mereço que Cristo tenha morrido por mim na cruz. Padecido por mim não, sou pecador. Não mereço isso. E ele não se sentia digno. Ele disse, você está certo. Então é por isso que eu não quero reconhecê-lo como seu Salvador. Eu não sou digno dele. E aí eu fui tentar explicando da melhor maneira possível na simplicidade, ele não conseguiu entender. Mas quando eu expliquei através da música, ele falou assim, agora eu entendi. Irmãos, meu celular deu pau, não foi esse aqui, foi outro. E aí foi justamente para ele aquela música. Eu ia passar para ele, eu ia, né, melhorá-lo um pouquinho, e aí meu celular deu pau, e o que aconteceu? Perdi a música, perdi a letra, perdi tudo, e não me pergunte como é, nem o começo da música que eu não sei mais. Né? A única música que eu fiz, de tanto tempo que eu planejei, né, para você ter uma ideia, e perdi isso daí. Mas aquilo que eu digo foi algo específico. E hoje, sabe como é que ele considera Deus? O eu sou. Ele não considera nem assim, ele é Deus. Não, ele é o eu sou. E ele entende quando ele fala o eu sou, que não existe outro além dele. Ele é e pronto. De eternidade a eternidade, ele é o eu sou. Ele entende dessa maneira. Mas por quê? O evangelho está sendo pregado. Mas quando ele vai se converter, não sei, eu estou sendo paciente, né, através do Espírito Santo. O Espírito Santo que tem que fazer a obra na vida dele, e eu estou trabalhando com ele. Sempre quando dá, eu paro na loja dele, conversar com ele, e aí ele, né, para me escutar, e ele fica maravilhado muitas vezes. Como eu já falei para você aqui, que ele se maravilhou no dia que eu expliquei para ele sobre a Trindade. Você já chorou alguma vez quando alguém te explicou sobre a Trindade? Você entende o que Deus está fazendo com esse rapaz? Ele chorou. Não foi aquele choro de lavar, não foi isso. Mas ele se alegrou porque pela primeira vez alguém explicou a Trindade para ele, de uma maneira simples. E aí você percebe a situação de que, e esse jovem cada vez mais, eu tenho, né, ganhado a sua confiança. E todas as vezes quando eu mostro as Escrituras, seja através de teologia, seja através da própria sã doutrina, ele para me escutar. Porque eu ganhei sua confiança. E é assim que deve ser também a proclamação do Evangelho. Por que, irmãos, essa proclamação do Evangelho?
não devemos só pregar a palavra, mas também ensiná-la, ou melhor, pregá-la com toda a doutrina. Porque, como diz o texto aqui de Paulo a Timóteo, ele diz o seguinte no versículo 3 e 4. Pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, já não suportarão a sã doutrina. Seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhe digam apenas aquilo que agrada aos seus ouvidos. Naquela época já estava acontecendo. E hoje? Muitas pessoas estão vivendo isso aqui. Elas não estão aguentando mais ouvir sobre o Evangelho, ouvir sobre Cristo. Por quê? Porque a própria igreja ainda não tem experimentado isso na sua própria vida. Não tem aprendido a viver Cristo, não tem aprendido a viver a doutrina, e simplesmente está querendo pregar o Evangelho e muitas vezes não tem um conhecimento correto. Você não tem dom para ensinar. Você não consegue ensinar uma coisa bem simples. Seja sobre batismo, seja sobre arrependimento, seja sobre salvação, seja sobre a Trindade. É a coisa mais difícil que tem para se explicar a uma pessoa, porque você precisa, pessoalmente, que a fé esteja, para que ela justamente entenda e aceite pela fé e compreenda. Mas quando você explica de uma maneira simples, isso aqui, essa é a doutrina, esse é o ensinamento. Você consegue traçar os gráficos e mostrar para elas aquilo ali, a pessoa se vislumbra e simplesmente cai lágrimas dos seus olhos, porque ela entendeu o que significa um ensino verdadeiro, um ensino correto da sã doutrina, sobre aquilo que a doutrina tem justamente para ensinar as pessoas. Paulo ele exorta Timóteo justamente por isso que ele fala, pregue em tempo e fora de tempo. Porque pessoas não estão mais suportando, não suportarão mais, porque os ensinos serão muito mais eloquentes do que realmente deve ser com simplicidade. E por último, ele fala do versículo 4, rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Como falei para vocês, pastor, correndo atrás de mitos para explicar a sã doutrina, porque ele já não consegue mais entender, compreender e até mesmo não consegue aceitar algo tão simples e tentar explicar as escrituras por mitologia e tudo mais. Mas uma das coisas que a gente entende é essa rejeição da sã doutrina, a rejeição da verdade, e correrão atrás de outras pessoas. Para quê? Para que justamente falem aquilo que eles querem e não aquilo que eles precisam. Mas uma das coisas que a gente percebe aqui, quando ele fala para Timóteo, você, porém, deve manter a sobriedade, o controle quando você for pregar o Evangelho. Mantenha-se tranquilo, mantenha-se calmo, mantenha principalmente nas posses da sua faculdade mental. Não adianta você querer discutir, porque na discussão você vai falar coisa que não deve. Deixa os outros que não têm doutrina discutir, como em relação a palavras aqui, sobre filosofia, sobre outra coisa, mas em relação à doutrina, ele disse, olha, a Bíblia fala isso, isso e isso. Você quer ser contra isso? Eu conversando com um jovem uma vez sobre doutrina, e ele, mas é por causa de que isso aqui, não sei o que. Eu disse, peraí, só um pouquinho. Você entendeu o que as escrituras estão dizendo? Paulo está falando isso, isso, isso. Mas não sei o que, tal. De novo, trouxe ele para a palavra. As escrituras estão falando isso. Mas eu entendo. Novamente, irmãos, eu não estou brincando. Eu trouxe várias vezes ele para a palavra. Quando eu trouxe ele para a palavra, quando ele começou a se acalmar, ele começou a entender aquilo que eu estava mostrando para ele, porque ele estava exasperado. Ele estava com pensamentos externos, Ele estava pegando outro tipo de coisa para entender as Escrituras em vez de olhar para as Escrituras. Você, de repente, é um jovem, uma jovem, um adulto, muito inteligente, você está fazendo sua faculdade, já fez a sua faculdade, e muitas vezes, eu vou dizer uma coisa para você, muita inteligência muitas vezes atrapalha
entendeu? A você ouvir a simplicidade. 2 mais 2, quanto é que é? Quem faz economia aí? Ninguém? Amém. Né? Quanto é que é 2 mais 2? 4. Por quê? Entendeu? E aí o cara vai fazer uma tese em cima do 2 mais 2 para 4. Não, porque você junta 2 peças com 2 peças, faz 4 peças, acabou-se. Ensinou com uma maior simplicidade, entendeu? Ah, entendi, era isso que você queria? Era. Nada mais. E você quer pegar todo o seu pacote de faculdade e tudo mais para entender uma coisa que é simples, é deixar o Espírito Santo agir na sua vida. Entenda quando eu falo isso. Então é isso que nós vemos, a questão de que muitas pessoas, eles abandonarão porque não estarão suportando mais. Porque primeiro eles não estão vendo a sã doutrina sendo vivida pela igreja e principalmente pregada pela igreja. Não adianta discutir. Se acalme, sempre traga para a palavra. Não leve para outra situação, traga para as Escrituras. Um senhor da Assembleia de Deus, quando nós vamos tomar um banho no seu sítio, ele sempre fala assim, peraí, está na palavra? Não. Então, meu irmão, esse negócio de eu acho, para mim não vale a pena. Se você, eu acho que está escrito isso, então isso que você acha é do demônio. Ele fala logo assim, ele é pentecostal. Né? Já é do demônio. Porque a Bíblia diz para você, a sua palavra tem que ser sim, sim, e o seu não, não. E acabou-se. E você tem que mostrar a base bíblica. Se você não mostrar a base bíblica, eu não vou ouvir aquilo que você está falando. Então, para nós terminarmos. Pois virá o tempo em que homens não suportarão a sã doutrina, mas desejosos de ouvir coisas agradáveis, cercar-se-ão de mestres segundo os seus desejos. Né? E aí você percebe verdades incômodas. Quem vai querer ouvir? Ninguém. Mentiras reconfortantes. Várias pessoas. Né? Então, quando você olha justamente para essa imagem, você percebe o que as pessoas estão realmente querendo. Porque muitas vezes as verdades incômodas, elas estão sendo ensinadas incorretamente. E aí as pessoas vão procurar outras coisas que realmente, como Paulo colocou aqui, procurarão líderes sobre si. Né? Timóteo é exortado a pregar e a ensinar a sã doutrina, pois dela depende a sua vida e a daqueles que a ouvem. Gostaria de terminar com essa frase aqui. Portanto, os 4 ordens de Paulo, ainda que diferente dos detalhes, transmitam a mesma mensagem geral. Aqueles dias em que era difícil conquistar ouvidos para o Evangelho, não deveriam desencorajar Timóteo, nem detê-lo em seu ministério, nem induzi-lo a adaptar a sua mensagem ao gosto dos seus ouvintes, nem mesmo ainda silenciá-lo de uma vez, mas antes deveriam estimulá-lo a pregar ainda mais. Então, conosco também deve acontecer o mesmo. Quanto mais difíceis os tempos e mais surdas as pessoas, tanto mais clara e persuasiva deve ser a nossa proclamação, ou como diz Calvino, né? Quanto mais os homens se tornam determinados a desprezar o ensino de Cristo, tanto mais melosos devem ser os ministros de Deus em pugnar por ele e tanto mais ardorosos os seus esforços em preservá-lo, incúlume, e mais ainda, por sua diligência, deve repelir os ataques de Satanás. Simplesmente explicando de uma maneira mais simples do que o linguajar do Calvino aqui. Né? Primeiro de tudo, você tem que ensinar o ensino de Cristo. Segundo, preservar intacto. Por que intacto? Sem modificar. Sem querer mostrar que, eu posso melhorar. Não, você não pode melhorar nada. A palavra de Deus é essa, simplesmente pregue a palavra de Deus. Por quê? E mais ainda, sua diligência deve repelir os ataques de Satanás. Por quê? Quando você tentar melhorar a sã doutrina, ela já está boa, já é saudável do jeito que ela é. Algo que já é saudável, você quer tornar mais saudável ainda, você vai prejudicar. Né? Então, nós temos que entender isso, que nós possamos ficar justamente com essa frase de Calvino e começarmos a viver a nossa vida
realmente baseado pela sã doutrina. Como eu digo, teologia é muito boa desde que ela esteja baseada na sã doutrina. Mas não pegue emprestado teologia de homens, mas simplesmente avalie e monte a sua própria teologia. E quando você fizer isso, através das Escrituras, você vai comparar aquilo que Calvino falou, ou até mesmo aquilo que Armínio falou, aquilo que outros grandes teólogos falaram, e você vê, poxa, nós pensamos junto. Claro, porque você tirou das Escrituras e não tirou de outro ensino além dela. A sã doutrina, ela tem a exortação para uma vida saudável, tanto para aqueles que a pregam, mas principalmente também para aqueles que a ouvem. Essa é a nossa responsabilidade. Não só viver por ela, mas pregá-la com tato, né? Pregá-la realmente com grande ensino, para que as pessoas aprendam sobre ela e busquem a viver por meio dela. Amém? Pai querido, muito obrigado por esse tempo que tu nos destes aqui. Abençoa-nos, Senhor, a te glorificar, a te honrar, engrandecer o teu nome a cada dia. Pai querido, queremos te agradecer, Senhor Jesus, por essa palavra que tu nos deste, por intermédio, Senhor, da tua palavra, da sã doutrina. Te peço em teu nome, Deus, que tu venhas fazer com que saiamos daqui muito diferente do que nós chegamos, edificados pela tua palavra. Os louvores foram muito bons, as mensagens proclamadas através deles foram ótimas, mas uma das coisas, Senhor, que nós queremos, que a tua palavra também, através, Senhor, dessa pregação, venha, Senhor Jesus, incentivar pessoas, os teus servos, teus filhos, a proclamarem o teu evangelho, não de qualquer maneira, mas simplesmente com esmero, aprendendo constantemente o que significa os teus ensinamentos, mas, primeiro de tudo, aplicando na sua vida, para depois dessa experiência, aplicar na vida de outras pessoas também. E assim nós te pedimos em teu nome, que através do teu Espírito Santo, quando nós pregarmos o teu evangelho, pregarmos a tua palavra, a sã doutrina, as pessoas, Senhor Jesus, venham ser convencidas do pecado, da justiça e do juízo, e possam, Senhor, reconhecer-te como Senhor e Salvador. Em teu nome te agradeço para todo sempre. Amém, Senhor. Amém.